Glória seja dada ao nome de Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está alegre nesta noite? Quem está alegre nesta noite? Glória seja dada ao nome de Jesus. É motivo de alegrias estar mais uma vez, mais um dia na casa do Senhor, mais uma vez no culto de Santa Ceia, para juntos glorificarmos o nome do Eterno, daquele que é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Meus amados, quero convidar os amados que abram a vossa Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Glória seja dado o nome de Jesus. Não irei ser enfadonho, pois temos uma santa ceia para participarmos. Eu tenho certeza que em poucos minutos o que Deus tem para falar conosco será falado pela sua palavra, em nome de Jesus. Que aquilo que o Deus de Israel tem ministrado em nosso coração para ministrar para a igreja, em nome de Jesus, será entregue para a glória do nome do Senhor. São Marcos capítulo número 10, verso de número 46 por diante. Glória a Jesus. Toda honra e glória seja ofertada no nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que ele era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse aos que clamavam e chamando o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória seja dada o nome do Senhor. Quando nós meditamos sobre esta palavra, meus amados, nos dá uma imensa alegria da parte do Senhor em saber que o nosso Deus, Ele ainda continua operando milagres, que o nosso Deus, Ele não mudou, que o nosso Deus, Ele ainda continua realizando milagre na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu estava meditando ao Senhor, culto de ceia, Senhor, que ministramos nessa noite, que falamos nessa noite, Senhor. Culto de Santa Ceia, geralmente nós queremos falar sobre o sacrifício de cruz. Culto de Santa Ceia, quero falar sobre o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário, sobre aquele momento tão especial. Mas eu quero também entender nessa noite, o Espírito Santo falou comigo, de meu filho, o sacrifício não começou apenas no Calvário, o sacrifício começou desde o princípio da criação, a qual o Senhor já tinha projetado na minha e na tua vida. O Senhor falava para mim nessa noite: meu filho, não se preocupe, que a trajetória de Bartimeu também foi parte do Calvário, foi parte do milagre, foi parte da redenção, foi parte daquilo que eu vim executar na terra. E nós começamos a meditar e vendo que o processo do Senhor, a qual o Senhor andando, pregando, ensinando, fazendo milagres, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, quando vai entrando em Jericó,
Diz a Bíblia Sagrada que tinha um homem que estava a mendigar. Diga comigo nessa noite, diga: um homem estava a mendigar. Mas a oferta, diga comigo, mas a oferta que ele tinha para receber, nenhum dinheiro paga. Deixa eu dizer nessa noite uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez você está pedindo algo a Deus que você não está questionando, reclamando, porque ainda não chegou. Mas a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é essa: meu filho, aquilo que é material pode até ser consumido, mas o que Deus tem para te dar, o que Deus tem para te entregar, é uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que vai fazer parte da tua história. Entenda nessa hora que o que Deus tem para ti é maior. E coisa boa na nossa trajetória é quando Jesus, irmão, ele vem ao nosso encontro. Coisa boa na nossa trajetória é quando o Senhor escolhe marcar encontro conosco, quando o Senhor escolhe marcar encontro com o homem, porque aonde o Senhor marca encontro, há transformação. Aonde o Senhor marca encontro, tem renovação. Aonde o Senhor marca encontro, tem mudança. Aonde o Senhor marca encontro, a nossa história não é mais a mesma. Quando o Senhor marca encontro, Jesus, como é bom o Senhor marcar encontro com a tua noiva. E nesta noite eu tenho certeza, e há um encontro de Deus marcado com esta igreja, há um encontro de Deus com este povo que adora ao Pai e Espírito. E em verdade, só quem crê nessa palavra adora Ele. Exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração nesta noite. Oh, Espírito Santo. E que eu acho interessante, meus amados, que a Bíblia não narra o tempo que aquele homem ele é cego, não narra o tempo que ele padece naquele lugar, mas a Bíblia narra uma história que quando Jesus vem passando naquele lugar, aquele homem começa a ouvir ruído, aquele homem começa a ouvir barulho, aquele homem começa a ver algo fora do normal. Ele sabia que aquele caminho passava pessoas, mas aquele barulho não era normal, era um barulho de multidão, era um barulho onde muitas pessoas estavam sobre aquele lugar. E talvez alguém ele comece a buscar curiosidade e dizer: olha, alguém que me escuta, o que é que está acontecendo? Quem está passando aí? Será que é alguém importante? Será que é o governador? Será que alguém que desde o império decidiu passar aqui nessa noite? Alguém olha falando para ele: meu filho, não é ninguém importante humanamente, mas é um homem chamado Jesus de Nazaré. É um homem chamado Jesus, que aonde ele passa algo diferente acontece, e aonde ele passa tem milagre, aonde ele passa tem cura, aonde ele passa tem restauração, aonde ele passa tem milagre. Aonde ele passa tem milagres. Oh Jesus querido, eu começo a parar aqui já pensando, irmãos. Pasme comigo. Aquele homem está no meio de uma multidão. Aquele homem estava precisando de dinheiro. Momento ideal para fazer apelo. Momento ideal para pedir ajuda. Momento ideal para pedir recursos financeiros para qual ele necessitava. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele esquece a sua necessidade material. Quando ele ouve falar que é um Jesus que faz milagres, ele desiste de querer mais dinheiro. Ele esquece de pedir dinheiro, ele esquece das suas necessidades financeiras, mas ele lembra de algo tão importante, dizendo: eu acredito que esse homem pode me curar.
Eu acredito, você não entendeu? Eu acredito que este homem chamado Jesus de Nazaré, ele pode mudar a minha história. Este homem chamado Jesus de Nazaré, ele pode me tirar do caminho, ele pode me tirar da escassez, ele pode me tirar da pobreza. Esse Jesus de Nazaré, ele pode mudar a minha história. E quando, irmão, a multidão mais se aperta, se aproxima, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você não sabe a importância quando você adora ao Senhor, clamando a Ele em espírito e em verdade. Talvez ninguém vê, mas quando você diz: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, o homem não pode fazer, mas só o Senhor é capaz de fazer. Senhor, vem com providência na minha história, vem com providência na minha vida. O Senhor para a multidão, o Senhor para o projeto e diga: para aí, eu vim na cidade de Sobrado hoje, que eu quero fazer milagre. Estou na cidade de Sobrado hoje e quero gerar milagres. Vai adorando a Ele, enquanto você adora, Deus trabalha. Vai adorando Ele, que enquanto você adora, Deus faz. Enquanto você adora, Deus renova. Enquanto você adora, Deus batiza com o Espírito Santo. Hoje é culto de Santa Ceia, e Deus quer que você participe dessa ceia cheio, 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 cheio da presença, da presença. Participe cheio da presença. Seja cheio dessa presença. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de? Tem de misericórdia de? Diga comigo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ah, Espírito Santo, você pode clamar a Ele nessa noite? Você pode clamar a Ele nesta noite: Jesus tem misericórdia. Diga: Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Ei, irmãos, sabe por que você não parou? É porque a misericórdia dele te abraça, a misericórdia dele te acompanha, a misericórdia dele seca. Queremos desistir, mas a misericórdia dele nos sustenta. Aí Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Alguém olha e se aproxima dele: ô Bartimeu, cego, para que esse grito? Para de estar gritando, para de incomodar. Você entendeu uma coisa, irmãos? Por isso que muitas das vezes eu compreendo e sei que eu estou no lugar certo, Diácono Vinícius. É quando alguém se incomoda, quando o crente grita, quando alguém se incomoda que o crente adora, quando alguém se incomoda que o crente, para que isso? É para que tanta gritaria? É para que tanto barulho? Meu filho, se você não quer gritar, o problema é teu. Deixa eu adorar a Ele, deixa eu glorificar a Ele. Deus me deu fôlego, foi para adorar. Só quem crê adore, só quem crê adore, só quem é crente nessa noite entende. Glorifique a Deus, abre a tua boca em adoração, porque o céu está de portas abertas para você. Não cesse de adorar, porque enquanto você adora, alguns se incomodam, mas Deus está contemplando. Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou agir. Aonde tem grito de glória, aonde tem grito de adoração, os céus se manifestam. Oh Jesus querido, sabe por quê? As igrejas pentecostais é chamada de doido. Sabe por que a igreja pentecostais presenciaram tanto milagres? Porque a igreja pentecostal fizeram barulhos. Aonde tem adoração, Deus está presente, irmãos. Aonde tem barulho de glória, Deus se alegra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, humanamente. Alguém aqui
Os jovens que já jogaram futebol, quando nós estávamos brigando de bola, Vinícius, alguém ficava gritando o nome da gente, mesmo que nós não jogássemos bola nenhuma, mas dá uma motivação, uma alegria tão grande na nossa vida, que nós se sentimos a pessoa mais importante do momento. Se nós se sentimos tão importantes, irmão, imagina quando o crente está dizendo glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando a igreja está adorando os céus, irmão, ele começa a olhar para a terra e dizer: ei, ali na IBR tem adoração, ali tem crente adorando, ali tem crente adorando, ali tem crente adorando. Aonde tem adoração tem milagre, aonde tem adoração tem renovo espiritual, tem crente sendo preenchido, tem crente sendo renovado, tem crente sendo tomado pelo céu. Então adore, 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 adore o Pai em espírito e verdade. Aonde tem adoração tem Deus presente, aonde tem adoração tem renovo, tem restauração, aonde tem adoração tem crente de pé. Aí ele começa a adorar, e quando alguém pediu para ele se calar, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Bartimeu não tinha microfone, mas tinha uma voz que Deus deu tão forte, que a multidão se tornou pequena diante dos gritos de Bartimeu. A multidão se tornou-se pequena diante do brado de adoração que Bartimeu deu. O grito era tão grande que Jesus, lá no meio da multidão, mesmo apertado, Jesus para e diz: que barulho é esse? Alguém diz: é um doido que está gritando. Não dê a mínima para ele, é um cego, é alguém que não é importante. Jesus para a caminhada e diz: traga ele aqui, traz ele até mim. Aqui eu acho interessante, que foram até Jesus, até Bartimeu, perdão, e disseram essa simples palavra. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamando o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Eita glória! Quem foi chamar Bartimeu foi alguém experiente, foi alguém que conhecia Jesus. Ele diz: meu filho, tenha bom ânimo. Ele diz: meu filho, cego, se alegre, porque ele está te chamando. Se prepare, se ele mandou te chamar, não se preocupe o pedido, vá adiante, porque o que você pedir ele vai fazer. Ele vai fazer, porque quando ele para, quando ele escolhe, quando ele decide fazer na vida de alguém, nada vai impedir. A multidão não impede, Jesus, a deficiência não impede. Quando ele te chama, eita Jesus querido, quando ele te chama é diferente. Quando Jesus nos chama, Vinícius, nós já é coração alegre. Oh, Jesus nos chama, eu sei que tem milagre, eu sei que tem renovo, eu sei que tem renovo, eu sei que tem coisa do céu descendo nessa noite, porque o céu, ele está chamando o crente. Meu filho, vem, eu quero você me adorando, eu quero você me adorando, eu quero você me adorando. Se você adora o céu para dele de meu filho, eu quero te renovar. E ele começa a dizer: olha, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E quando ele chama é diferente. E parece que Bartimeu, ele entende. Vou acabar, meu irmão, a hora voa. Quando Bartimeu entende isso, o culto parece que fica diferente. Quando ele é chamado, convidado, a Bíblia diz que ele pega a sua capa, que se protege,
do sol, do frio, e diz que lança a capa fora. Diga comigo, diga: Bartimeu estava cego, mas sabia que ele não iria mais precisar da capa. Oh glória, entenda nesta noite, talvez a providência não chegou ainda, mas saia deste culto dizendo: eu não vou mais precisar da capa, porque o Deus da providência me chama, o Deus da providência me escolheu, o Deus da providência está fazendo milagres. Oh aleluias, como é bom ser chamado pelos céus. E ele se aproxima, vai até Jesus. E Jesus se aproxima. Quando ele se aproxima de Jesus, olha para ele e diz: que queres que eu te faça? Há um segredo. Que queres que eu te faça? Existe uma necessidade, irmãos, que talvez há uma geração que nós temos hoje, há uma geração que nós estamos vivendo ultimamente. Se Jesus fazer uma pergunta para alguns hoje que não tem deficiência visual ou deficiência no corpo, ele começa a imaginar quantas e quantas coisas materiais, quantas e quantas coisas prósperas para a sua trajetória. Mas o que Bartimeu estava pedindo a Jesus naquela hora não era apenas a visão dos olhos. O maior desejo de Bartimeu naquele momento não era apenas ver. O maior desejo de Bartimeu naquele momento era conhecer Jesus. O maior desejo de Bartimeu naquele momento era poder olhar aquele Deus, aquele Jesus que tanto era adorado por alguns e perseguido por outros. Por isso Jesus olhou para ele e disse: olha, eu quero ver. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Diga: a tua fé te salvou. Olha, interessante, na mesma hora Bartimeu viu Jesus. Aí Bartimeu agora estava livre para ter a sua trajetória, a sua vida transformada. Bartimeu estava livre para seguir a sua trajetória que tanto homem deseja. Mas o interessante que quando ele enxergou, ele viu Jesus, Bartimeu não se preocupou com casa, não se preocupou com a família, não se preocupou com bens materiais. Bartimeu olhou e disse: meu filho Jesus, tudo que eu queria era ver, eu estou vendo, porém agora eu quero te seguir, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Bartimeu disse: Senhor, eu quero te seguir. Diga, Jesus deu a vista a Bartimeu, realizou o seu pedido. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o teu pedido para Deus? Não responda. Qual é o teu pedido para Deus? Faz aí. Para encerrar, eu vou dizer somente essa frase. O pedido de Bartimeu foi para ter vista, e depois que ele viu, seguiu a Jesus. Deixa eu dizer, o milagre de Bartimeu, a cura de Bartimeu, gerou transformação e adoração ao nome do Senhor. Agora me diga uma coisa: o teu pedido a Deus vai gerar adoração ao nome dele? O teu pedido a Deus vai gerar milagres? Vai glorificar o nome do Senhor? Porque às vezes nós pedimos e pedimos mal, mas que o nosso desejo, a nossa cura, seja para a glória do nome do Senhor.
Porque tem pessoas que entram na igreja de cadeira de roda, é curado e quer ir para o mundo tomar cachaça. Mas aquele que é restaurado, eu quero ser usado para a glória do nome do Senhor. O teu milagre tem que ser usado para a glória de Deus. Amém? E Deus abençoe a igreja, Senhor.